Otávio Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todas, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like aí, que é muito importante desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritos nesse canal, somos um pouco mais de 1.900 pessoas inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o segundo livro, segunda obra, que eu falei com vocês que a gente ia comentar sobre as obras do Carlos Moore. Estou devendo mais uma ainda, que é a obra do Fela, que vai ser o próximo vídeo. Hoje a gente está aqui para falar sobre a humanidade contra si mesma. É um texto pequeno do Carlos Moore, é uma espécie de artigo, tem 22 páginas, muito bem documentadas. E nessa obra, o Carlos Moore, ele nos brinda com uma análise absolutamente brilhante, surpreendente, que eu nunca tinha visto, como eu comentei com ele, inclusive, eu nunca tinha visto ninguém, em texto algum, sobre o racismo, fazer a abordagem que ele faz, quando ele parte da discussão sobre o fenótipo, mas enfocando, em primeiro lugar, a relação entre os animais. Ninguém nunca falou, ninguém que eu diga, que discuta sobre a questão racial, e é por isso que eu sempre falo que o Carlos Moore, como eu disse ontem, para a turma onde eu dou aula, é a principal referência do mundo no que diz respeito à discussão sobre o racismo. Porque o Carlos Moore, na obra A Humanidade contra Si Mesma, nesse texto, repito, que é um texto curto, fácil de ler e de compreender, ele começa a discussão falando da questão biológica. O Carlos Moore não é um homem da biologia. A obra dele, as obras dele, o campo de pesquisa dele, não é sobre a biologia, é sobre relações humanas. Carlos Moore é um etnólogo. Ele lança o olhar sobre o comportamento dos animais no que diz respeito ao fenótipo, falando como o fenótipo cria entre os animais redes de solidariedade, redes de proteção, autorreconhecimento, e como entre os animais, ele começa por aí, o fenótipo é determinante para criar sentido de grupo, entendimento de proteção contra inclusive os seus predadores. Porque o fenótipo, como a gente sabe, ele é a primeira coisa que você vê na pessoa, principalmente a cor da pele. Porque o fenótipo ele é composto pela cor da pele, pelo nariz, pela boca, pelo cabelo. O que acontece é que entre os animais, a primeira coisa que se percebe é exatamente a aparência. Por quê? Porque nós utilizamos os nossos olhos para nós nos orientarmos, para a gente se certificar de onde nós estamos, e eu estou falando nós, seres humanos. Depois o Carlos Moore leva a discussão para o campo da humanidade. Primeiro ele analisa o campo dos animais, os animais que são criação daquilo que os seres humanos chamaram de natureza, como ele fala no texto brilhantemente. Nós, seres humanos, os pesquisadores, deram o nome de natureza a estes fenômenos que nós observamos ao nosso redor. Fenômenos naturais. Estes animais que são fruto deste fenômeno que os seres humanos chamaram de natureza, e lembrando que nós também fazemos parte da natureza, nós seres humanos, os animais se entendem a partir da visão deles em relação a si mesmo, ao grupo ao qual eles pertencem, porque se entendem que fazem parte do mesmo grupo a partir do momento que eles se reconhecem por conta do fenótipo, da aparência, da cor de sua pele, dos seus pelos, do seu tamanho, de sua espécie, de suas diferentes espécies. Então, esse entendimento rapidamente faz com que essas relações de solidariedade, de proteção, elas aconteçam naturalmente, porque o fenótipo ele é o fator determinante que cria nos animais esse entendimento de grupo. Ao mesmo tempo que, nestes mesmos animais que ele cria sentimento de grupo, de pertencimento, eles percebem quem é o seu predador. E eles se unem exatamente para se defender do seu predador, ou dos seus predadores. E normalmente, os predadores são fenotipicamente diferentes dos animais que estão abaixo da cadeia alimentar, como a gente analisa dentro dessa questão biológica. Por exemplo, a zebra ela faz parte de um grupo de animais que tem no leão o seu predador. A hiena faz parte de um grupo de animais, as hienas, que tem no leão
os seus predadores. Os peixes fazem parte de um grupo de animais que tem nas águias os seus predadores. Não que o Carlos Moore dê esses exemplos, eu estou particularmente dando esses exemplos aqui para facilitar o entendimento da galera que está me observando aí, que está me ouvindo aí agora. Porque entre os animais, o fenótipo, repito, funciona como fator determinante de entendimento de grupo, de pertencimento de grupo. E como este pertencimento imediatamente cria percepções de redes de solidariedade através do fenótipo, sempre é bom lembrar, e como essas redes de solidariedade são fundamentais para a sobrevivência destes grupos. Então o fenótipo ele é determinante para criar redes de solidariedade para que estes grupos sobrevivam frente aos seus predadores, que normalmente, repito, têm fenótipos contrários ou diferentes daqueles que são a presa daqueles predadores. Depois dessa análise brilhante no campo da biologia, e lembrando, Carlos Moore não é da biologia, ele é um homem das ciências humanas, o Carlos Moore nos convida para analisar o comportamento dos seres humanos, seres pensantes, a partir dos Homo sapiens sapiens. É importante salientar isso, que a questão do racismo que o Carlos Moore aborda nesse texto, quando ele fala da humanidade quanto a si mesma, logicamente que ele está falando da humanidade a partir do Homo sapiens sapiens, porque foi a partir do Homo sapiens sapiens que vão surgir tipos diferentes de seres humanos no planeta Terra, quando os africanos migram, transladam para outras latitudes e numa determinada região do planeta que é fria, que o Cheikh Anta Diop vai chamar de o berço setentrional. Lembrando que Carlos Moore e Cheikh Anta Diop foram grandes amigos, trocaram muitas ideias sobre a questão da pesquisa. E Cheikh Anta Diop, como Carlos Moore fala no texto, vai informar, vai orientar o Carlos Moore. Estou dizendo que Cheikh Anta Diop foi orientador de pesquisa do Carlos Moore, não é isso, né? Não é isso. Cheikh Anta Diop vai dizer para o Carlos Moore, vai orientar, vai indicar ao Carlos Moore focar sua pesquisa no fenótipo, já que ele queria pesquisar a questão racial. Por quê? Porque no berço setentrional, como o Cheikh Anta Diop nos ensina, no berço setentrional vão ocorrer as mudanças fenotípicas e ali vai surgir um grupo fenotipicamente contrário aos africanos, também como vão surgir os tais raça amarela, que são os chineses, japoneses, coreanos, que são fenotipicamente diferentes daqueles povos que são os euroasiáticos que vão surgir ali no norte da Ásia e que mais tarde vão invadir o Oriente Médio. Lembrando que na Ásia você tem diferentes tipos de seres humanos lá na antiguidade. Você tem dois ramos da espécie humana ali, dois ramos fenotipicamente diferentes, são todos da mesma espécie, da espécie humana, porém fenotipicamente diferentes. Uns são esses que são chamados japoneses, chineses e coreanos, outros são aqueles que mais tarde vão dar origem aos europeus modernos de hoje, que não por acaso vão invadir a Europa meridional do Mediterrâneo, e não por acaso eles vão depois invadir ali onde é hoje o Oriente Médio e vão combater aquelas sociedades africanas que já estavam estabelecidas ali no Oriente Médio e vão estabelecer mais tarde ali o surgimento daqueles que serão chamados de semitas por questões de miscigenação em razão dos conflitos que vão ocorrer em torno dos recursos que são abundantes ali na região do Oriente Médio. Não por acaso aquela região ali é uma região até hoje palco de disputas territoriais, até hoje, como vocês sabem muito bem. Mas já na antiguidade, ali vão ocorrer esses conflitos em torno dos recursos e não tem nada a ver com intenção, não tem nada a ver com questão moral, tem a ver com necessidade, como o Carlos Moore explica bem no texto, de ocupar o território que é abundante em recursos ali onde é hoje Irã, Iraque, onde tem hoje os rios Tigre e Eufrates. Ali tinham civilizações africanas, como os elamitas, os caldeus, os sumérios, que já estavam estabelecidos ali milhares de anos antes, de populações euroasiáticas, proto-arianas, que vão sair do berço setentrional muito, muito brancas e vão desconhecer a existência de populações fenotipicamente contrárias a elas, que são os africanos, populações pretas, e ali na região do Oriente Médio vão ocorrer os conflitos, que mais tarde fazer com que surja um ramo da sociedade humana chamado semitas, que são os hebreus e os árabes, por exemplo. E ainda mais tarde essas populações proto-arianas vão invadir ali onde é hoje a Índia e vão destruir 3 civilizações negras, Harappa, Mohenjo-Daro, Chanrudaro, do território do Vale do Rio Indo, atrás desses mesmos recursos, porque a vida ali era uma vida fácil, é um território abundante de recursos. Então esses conflitos
que vão fazer surgir o racismo na história da humanidade, esses conflitos são fundamentalmente em torno dos recursos. Mas principalmente estes conflitos, além de serem em torno dos recursos, um outro fator que vai estar ali acontecendo, interagindo entre essas diferentes populações que vão estar em conflito, é o fenótipo, porque os seres humanos, à distância, percebem que está chegando um grupo fenotipicamente contrário a deles. Como nós sabemos, o marcador principal, e é isso que o Carlos Muro mostra na sua obra, o marcador principal do fenótipo é a cor da pele. À distância, você não consegue saber se uma pessoa é homem, se é uma mulher, de qual nacionalidade ela é, ou ele é. Você não sabe se aquela pessoa ali é um heterossexual, é um homossexual. Você não consegue saber, mas você consegue saber a distância se aquela pessoa ali é negra ou se aquela pessoa é branca. Você consegue saber a distância. O fenótipo, ele é a questão fundamental que vai interagir dentro das relações humanas e que vai determinar que tipo de sociedade terá acesso aos recursos e que tipo de sociedade não terá acesso aos recursos. Já li esse texto de 2008, ali o Carlos Muro nos convida a refletir sobre essa questão profundamente problemática, que é a questão racial, e ali, nesses conflitos, milhares de anos antes da Era Comum, 4.000 anos, 5.000 anos antes da Era Comum, esses conflitos vão fazer com que se cria ali uma consciência histórica fenotipizada. E ali vai acontecer a racização. Ali vai acontecer, como o Carlos Muro nos explica, que as pessoas são racizadas, os fenômenos que são racializados, as coisas são racializadas, as pessoas são racizadas. A racização de uma parte da humanidade vai começar a ocorrer ali. E neste momento, para sempre, vão ocorrer esses conflitos em torno dos recursos. A parte que vai vencer é a parte violenta, é a parte que tem raízes profundas vinculadas com os conflitos contra a natureza, porque essas populações brancas elas vão surgir em regiões e ambientes hostis do ponto de vista do clima. Então ficarão vinculadas com a caça de animais. Quando elas saem finalmente e encontram essas populações pretas, seu instinto os leva a atacar essas populações que eles não reconhecem como seres humanos. Não por acaso, os arianos que vão invadir a Índia e vão estabelecer esses conflitos contra as populações dravídias da Índia, como diz o Carlos Muro, até hoje os dravídeos estão pagando caro preço dessas invasões. Esses arianos vão estabelecer no patamar dos deuses deles, por exemplo, a visão de uma mulher de pele escura, que é a deusa Kali, como a deusa da morte. E aí, quando a gente fala do ente feminino dessa sociedade, Carlos Muro nos traz uma outra possibilidade de reflexão nesta mesma obra, riquíssima, apesar de curta, em que ele fala com propriedade que lhe cabe que o fato de o mundo violento euroasiático, esse mundo branco, patriarcal e masculinista e belicista, que vai invadir o território onde a mulher tinha importância na sociedade, ao mesmo tempo que ele estabelece as divisões raciais que nós conhecemos hoje, ele vai também retirar a mulher deste lugar de importância política nestas sociedades agrícolas, que eram sociedades negras, e vai estabelecer a subalternidade das mulheres, como nós encontramos hoje em todas as partes do planeta. Carlos Muro vai entender que não só vai acontecer conflitos de ordem racial, como também conflitos de ordem de gênero, em paralelo com esses conflitos de ordem racial. E que nós temos hoje é uma ordem racializada e também estruturalmente machista, patriarcal, masculinista, em todas as partes do planeta, porque infelizmente esse foi o mundo que venceu. O mundo da guerra, o mundo do capitalismo, o mundo das guerras, o mundo das brutalidades policiais, foi o mundo que venceu, infelizmente. Foi o berço setentrional que Carlos Muro vai apresentar nessa obra, que vai sobrepujar o berço meridional. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, leia as obras do grande mestre Carlos Muro, África no Centro.